Oi, Thalita. Me fala aqui, antes de você entrar, como que tá meu áudio, como que tá a imagem, se você tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho. Confirma aqui pra mim, por favor. Tá bom, né? Tá ótimo. Ah, então tá beleza. Estou vendo e ouvindo. Ai, que bom, fico feliz. Só mais um minutinho, que eu já chamo você aqui pra gente começar. Falar sobre planos e concretização de metas para 2022, que desejamos que seja um excelente ano e vamos lutar para que seja. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Só um momentinho que nós já iremos iniciar. Thalita já vai entrar, gente. Aí, isso. Boa tarde. Boa tarde! Que bom que a gente está aqui novamente. Para falar de um Boa tema necessário. Paraná. Seja bem-vinda, Jane. Que bom tê-la aqui. Seja bem-vinda, Jane. De distância, né? Longe de nós, do sul do Brasil, para ouvir nós, né, no norte de Minas. Pois é. E aí, Thalita, tudo bem com você? Como estão as coisas? Sim, estou bem. Estava aqui dando uma revisada na live nos últimos detalhes. Você está conseguindo ver direitinho, me ouvir? Muito bem, por sinal. Assim, eu estou tentando aqui ficar um pouco mais perto aqui do microfone. Eu coloquei um fone de ouvido, porque aqui faz barulho demais aqui. Você sabe que eu moro bem no centro, então, Eu sou um pouco incomodada com o fone, mas o meu tá aqui também do meu lado. Qualquer coisa eu coloco só para silenciar os barulhos externos. pra você, porque tá bem quente, né, Tá, na nossa terra. coloca aqui Então um. tá bom. Né, a gente já desenvolve alguns trabalhos, para quem não sabe, né? Eu e a psicóloga Thalita já desenvolvemos alguns trabalhos juntas. Não é a primeira vez, né? Nós formamos juntas e logo em seguida nós já começamos a desenvolver alguns trabalhos, palestras para mulheres e tudo mais, né? Já fizemos alguns momentos, algumas lives aqui. É... E principalmente, né, no ano de 2021, a gente pensa que foi um ano muito bom para nosso desenvolvimento profissional, né? Para a clínica de psicologia. A minha clínica é uma clínica para casais, para relacionamentos, foco maior. A de Thalita é uma clínica, né? A clínica infanto-juvenil, né? O foco de atendimento dela é para criança e adolescente. E tem sido anos desde que nós formamos, né, que exercemos a psicologia, tem sido ano de muito investimento, né? De investimento mesmo, de muito investimento na clínica de psicologia, que é uma clínica, né, que para os que não são psicólogos, não sabem, né? Não, os que são psicólogos sabem que a gente tem aí certas dificuldades, certas crenças, né? De ser um trabalho difícil, complicado, empreender com a psicologia. E nós somos as que empreendem com a psicologia, né? Exatamente. As que usam aí a psicologia para empreender, o trabalho principalmente clínico, e gostamos e amamos e somos apaixonadas com isso que fazemos. E por isso resolvemos, né, fazer desse primeiro momento, dessa primeira live para 2022,
uma live falando como planejar e concretizar as metas para esse ano. Porque, acreditem, a maioria de nós não sabemos, não damos conta ou de planejar ou de concretizar as nossas metas, né? Os desejos, metas, sonhos, que nós propósitos, né? Que nós temos aí na nossa vida. Ou a gente não planeja direito, acha que não é importante o planejamento, né? Que as coisas vão acontecer assim de qualquer jeito, ou a gente planeja, mas não dá conta de partir para a ação, não valoriza a ação. Então não busca meios aí de concretizar as coisas, de fazerem as coisas realmente tomarem um rumo na vida, né? E é muito, muito importante a gente falar sobre isso, independente de nicho de mercado, independente de quais as principais demandas que a gente trabalha. Essa sim é uma live para ser a primeira live desse ano. Então, Thalita, eu penso que o mais importante é para a gente conseguir planejar, para a gente conseguir concretizar qualquer tipo de meta, de objetivo, seja reconhecer a nós mesmos. Né? Reconhecer, na verdade, quais são os nossos desejos, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos sonhos de vida, o que nós somos, quem nós somos e o que nós queremos. O que você acha e pensa sobre isso? Da sua prática aqui em Montes Claros, do trabalho que você vem desenvolvendo, empreendendo também, o que você pensa? Então, eu também concordo com você nesse ponto, né? Nós devemos iniciar qualquer meta, qualquer planejamento a partir do autoconhecimento. Tendo em vista que eu sei quem eu sou e aonde eu estou neste momento, para onde eu quero chegar, nós precisamos ter isso muito bem delimitado. A partir disso, nós iniciamos um planejamento. E é muito importante, na elaboração das metas, lembrarmos que a meta é elaborada para mim. São os meus sonhos, os meus desejos internos. Não são sonhos do outro, nem os desejos do outro. Nós nos deparamos muito com isso, né? No nosso trabalho clínico, eu atendo adultos hoje somente online. Eu ainda atendo adultos, né, hoje somente na modalidade online, porque crianças e o público juvenil, né, adolescentes, eu atendo presencialmente. E uma das coisas que eu sempre ensino para os meus pacientes é: as metas, elas precisam dizer a respeito de você. Precisa ser sobre você. Não tem como eu olhar na internet, fulano que fez... Peraí, deixa eu abrir aqui o Instagram de Vani, porque eu vou ver as metas dela, né, as coisas que ela faz, para ver se eu faço para mim também. Não tem como isso, é muito singular. Exatamente. Não é? Isso. A experiência, ela é muito individualizada. Por mais que eu e você sejamos psicólogas, ainda que a gente trabalhasse com o mesmo público, que não é o nosso caso, aonde você quer chegar é muito diferente de onde eu quero chegar. A sua experiência também é muito subjetiva. A sua história, ela é muito subjetiva. Você tem uma vivência, eu tenho outra vivência. Então, nós temos que ter esse olhar mais amplo. O que eu quero para mim? E pensar, né, Ivani, que nós sempre falamos com o nosso cliente: onde é que você está hoje? Em que lugar que você está agora? Por quê? Eu não posso também criar uma meta sem saber onde eu estou neste momento. Eu preciso ter muita clareza de quem eu sou, do que eu quero, para, a partir disso, elaborar aonde eu vou chegar. E esse aonde eu vou chegar delimita, né, entre prazos, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre as médias de curto, longo e médio prazo. Mas eu preciso primeiro saber onde é que eu estou. Porque senão eu acabo correndo um risco muito sério de, além de não me conhecer e de não saber onde eu estou, delimitar metas que sejam muito impossíveis de serem alcançadas. Ou metas que não tenham a ver comigo, mas tenham a ver com o outro. Exatamente, né? Porque meus primos, todos fazem medicina, e aí, né, não vai ter jeito, não. Acho que eu vou ter que fazer medicina mesmo, porque é o que dá dinheiro, é o que eu tenho que fazer, porque as pessoas da minha família fazem, as lealdades, né? E como é que vai se a partir daí? E aí, se você não descobrir, não encontrar aquilo que você mais gosta de fazer, que são as suas habilidades, né? Que são os seus principais desejos, as coisas que você quer para sua vida,
não tem como você trazer, nem planejar o que você, né, muito menos concretizar qualquer tipo de meta. Então, quais são os seus sonhos? Você tem vontade de casar? Você tem vontade de viajar? Você tem vontade de ficar solteiro? Você tem vontade de adquirir uma casa? Você tem vontade de adquirir um carro? Você tem vontade de adquirir uma bicicleta? Você tem vontade de adquirir uma moto? Você tem vontade de quê? Você tem desejo de quê? Se você não souber, não tem como nem planejar o básico, o mínimo, no sentido eu vou economizar todo mês R$ 50 para tal objetivo, para tal fim. Se não existe objetivo, não existe fim, o que eu faço com R$ 50? Como de lanche, tomo sorvete, tomo açaí, gasto com qualquer outra coisa, porque não existe objetivo para aquilo, não existe planejamento, não existe o que ser concretizado, né? Exatamente. E já falando disso, de gastar, né, às vezes o dinheiro da gente ou com qualquer outra coisa, eu lembrei das barreiras e dificuldades que é importante a gente conhecer, né? Cada um de nós conhecer as próprias barreiras e as próprias dificuldades. Uma dificuldade que é minha, não é a dificuldade que é sua, que é de Thalita, da psicóloga Thalita, é diferente. É totalmente diferente. Né? São histórias de vidas distintas, portanto, dificuldades diferentes também. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Thalita já não tem essa dificuldade com dinheiro, de poupar ou de usufruir. Né? Às vezes, eu tenho uma dificuldade com a procrastinação. Né? Eu não sou constante, não tenho muita disciplina, nem horário para as minhas coisas, é aquela confusão. Talvez não seja uma dificuldade da psicóloga Thalita, mas ela tem outro tipo de dificuldade, né? Então, como foi para você, Thalita, conhecer suas barreiras e suas dificuldades e lidar com elas, para que as coisas pudessem ser concretizadas e concretizarem? Então, já, né, falando aqui um pouco do planejamento, né, ainda, eu lembro que um livro, assim, que foi o divisor de águas da minha vida, foi o livro O Ritmo da Vida, do Matthew Kelly. Eu acho que você, inclusive, leu. Aham. E esse livro, a partir desse livro, eu consegui construir metas mais concretas em minha vida. Inclusive, é um livro, assim, se você tiver a oportunidade de ler, hoje ele já é esgotado nas livrarias, eu recomendo. O autor Matthew Kelly, ele divide a nossa vida, né, assim, o que nós temos em nossa vida em 4 pilares. O físico, o espiritual, o intelectual. E tem também um outro pilar aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui, porque às vezes a gente esquece. Emocional. Dentro desse pilar físico, você vai listar, né, e foi o que eu fiz também, o que eu quero alcançar em relação ao físico. Em relação a exercícios físicos, em relação à alimentação, em relação ao sono. No emocional, o que eu quero alcançar nos meus relacionamentos, dentro do meu trabalho. No intelectual, quais são os cursos que eu quero fazer, o que eu quero aprender. E também, né, no intelectual do que eu quero aprender, e no espiritual, o que eu quero alcançar na minha espiritualidade. Então foi algo assim, que eu tive muito claro para mim, na época que, né, eu li esse livro, comecei a elaborar as metas a partir daí. E o que eu fiz foi algo que é simplesmente o que nós temos que fazer, constância. Se acontecer de não, né, de um dia eu conseguir fazer, e no outro dia não, eu recomeçava depois. Porque, gente, o desafio nosso, o maior desafio que nós vamos ter ao realizar nossas metas é a constância. Pelo menos na maioria das pessoas é a constância. E muita gente acaba desistindo no meio do caminho justamente porque eu parei aqui, então não há necessidade de retornar. Eu teria que começar do zero. É muito comum, e principalmente agora para início de ano, que as pessoas planejam as coisas, muitos planejam, aí começam, né, tudo aquilo com uma certa motivação até muito grande, principalmente exercício físico, isso acontece muito, para todos os propósitos. Sim. E aí não dão conta de exercer isso até o fim do ano, não vai até dezembro, mal até março ou abril, por conta da constância, de dificuldade de manter a constância. Isso, e nós que somos psicólogas, Ivani vai saber disso, nós precisamos de uma constância muito grande. Eu tenho, né, o Instagram Reescrevendo a Sua História,
E lá eu tenho uma criação muito grande de produtos digitais. Então eu tenho baralho, eu tenho hoje e-book publicado, Ivani sabe, né, Ivani? Tá acompanhando. Tenho baralhos, e-book publicados em... Eu tenho que dar uma olhada. Faço um trabalho muito voltado para a escrita terapêutica. Se eu não tivesse a constância e a disciplina na criação dos meus produtos, eles não existiriam. Não existe mesmo. Não existiriam, porque eu preciso ter... Mas por que eu consegui fazê-los e criá-los? Porque eu tenho muita clareza do que eu quero em relação à escrita terapêutica. Em relação ao meu trabalho de psicóloga, eu tenho muita clareza em relação a onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. E é isso que me faz trabalhar todos os dias. Não é por causa que é de uma coisa qualquer, de um motivo qualquer, não. É um motivo muito claro, é um motivo muito forte que tem dentro de mim. Não é por causa, não, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ir no serviço hoje. Não, não é isso. Eu tenho algo maior que eu quero, né, a partir da psicologia. E por ter esses sonhos maiores, que exigem, né, que inclusive, né, Ivani, nós vamos falar sobre isso, sonhos maiores exigem que a gente abra mão de muitas coisas. Ivani, nessa área, né, Ivani, o quanto que nós pagamos o preço, porque, assim, o sonho que eu quero, eu preciso estar disposta a pagar o preço por ele. E quanto mais alto e maior for o meu sonho, maior o preço que eu tenho que pagar. Maior responsabilidade, mais coisas você tem que perder e diariamente. Ganhar, né, também tem essa questão, né, Ivani, das escolhas. Toda escolha implica em perdas e ganhos. Nós temos que saber isso na hora de fazer o planejamento, porque senão corremos o risco de querer só os ganhos. Mas e as perdas? Porque, por exemplo, uma pessoa que quer passar num concurso público federal, se ela quiser, né, algo de nível, um salário muito grande, é bem provável que ela vai ter que abrir mão de muitas coisas. Uma delas talvez seja sair no final de semana com os amigos. É o que a gente fala, né, de plantio e de colheita, que a gente costuma usar esse termo, né, que é um termo assim bem ilustrativo e bem fácil de entender, que é plantio e colheita. A gente não colhe se a gente não plantar. A gente precisa antes de um longo plantio. E o plantio cansa, né? Durante o plantio ali a gente abre mão de algumas outras coisas. A gente dispõe de tempo, dispõe de força física, mental, abre mão de algumas outras coisas. Mas, consequentemente, a sua colheita vai ser do tamanho do seu plantio. Então, é preciso plantar se você quiser colher. Quais benefícios você vai ter passando em um concurso tal? Quais benefícios você vai ter adquirindo profissionalmente, se estabilizando de tal e tal forma? Tais e tais benefícios. Eu vou ter benefício de realizar tal sonho, de comprar tal coisa, de adquirir tal coisa, de conhecer tais lugares, de me ver reconhecida profissionalmente de tal forma. Alguém colocou aqui, Rosana, tudo na vida exige investimento. Exatamente, Rosa. Saudade de você. E para isso você precisa plantar. Tem que plantar. Senão não tem como. E o plantio é constante. Mas eu tô indo na academia, fui janeiro, fui fevereiro, fui março, já não tô aguentando acordar cedo para ir pra academia. Nossa senhora, me dá um sono tão horroroso, uma raiva de ter que levantar cedo, porque eu queria dormir mais. Se você quer colher um corpo, uma saúde física boa e mental também, porque influencia, um corpo bonito, em tais e amo demais, meninas, saudades, gracinha. Em tais e tais aspectos. Eu quero um corpo bonito, eu quero ir pra praia no fim de ano, meu biquíni, daqueles bem linda, ou de uma minha sunga bacana, um corpo legal. Então você tem que plantar, tem que acordar cedo, senão não vai, senão não funciona. Então, tudo a gente precisa, e é constância. Não adianta, por exemplo, Thalita, hoje eu vou pra academia o dia todo, porque aí amanhã eu já vou estar com o corpo legal. Eu fico na academia hoje o dia inteiro. Saio de lá quase desmaiada, para que amanhã eu tenha. Não adianta. Não é a intensidade, é a constância. Então eu preciso de 1 ou 2 horas de academia diariamente. Sim. E nós precisamos. A gente fala.
É a mesma coisa que a gente fala aí nos estudos de inglês, e coisas que a gente quer aprender, na própria psicologia em si. E nós temos que lembrar algo também, Ivani, que é muito importante. As nossas metas, elas precisam sempre despertar em nós a nossa melhor versão. Ela precisa ser direcionada para despertar o que há de melhor em nós. Lembrando que o nosso processo de crescimento pessoal, ele nos torna uma pessoa melhor. Por mais que as nossas metas sejam dolorosas ou difíceis, se elas despertam a nossa melhor versão, se elas nos aproximam de quem queremos nos tornar, é um investimento que de fato vale a pena. Porque pare e pensa para você ver. Você está aqui hoje, mas daqui 5 ou 10 anos, aonde é que você gostaria de estar? Se você olha a sua vida hoje e daqui 10 anos, você gostaria de estar no mesmo lugar que você está hoje? Porque eu quero me tornar melhor a cada dia e nas diferentes áreas da vida que eu já falei aqui para vocês. Com certeza. Com certeza. A gente sempre quer uma melhor versão e não precisa só querer, não. A gente tem que buscar sempre uma melhor versão. Valorizar os passos que nós já demos, obviamente. Né? Não é uma melhor versão assim, meu corpo tá horroroso, meu corpo tá péssimo, meu relacionamento tá péssimo, minha profissão tá péssima, meu trabalho tá péssimo, eu sou péssima, eu preciso ser igual fulano. Não, não é isso, não. É valor, valorizar. Eu me amo, mas realmente em decorrência desse amor por todas as áreas da minha vida é que eu quero ser melhor. Isso. Um pouquinho melhor do que eu sou. Como que eu posso fazer para ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje? Como que eu posso fazer para ser um pouquinho melhor para o meu esposo, para minha esposa? Como que eu posso fazer para, no ano que vem, ser ou nesse ano, plantar esse ano para que o ano que vem, nos próximos anos, eu seja uma profissional melhor? O que pode ser feito? Né? Pensar sobre isso. E a partir disso ir constituindo os propósitos, não é, Thalita? Sim. Inclusive, é importante a gente falar, né, sobre a importância da parte escrita. Porque nós precisamos escrever aquilo que nós queremos. Inclusive, gente, eu até anotei aqui para falar com vocês na pauta sobre a importância de termos específicos na hora de escrevermos as nossas metas. Não é, por exemplo, vamos supor que você quer aprender inglês. Aí você coloca assim, quero aprender inglês em 2022. Isso não é uma meta específica. Essa é uma meta generalizada. Ela na escrita é excelente, gente. Não é com as dicas. Vamos lá. Eu quero aprender inglês por quê? Por qual motivo? O que me faz ter vontade de aprender inglês? Qual é a minha necessidade em aprender inglês? Vamos supor que você vai aprender o inglês para viajar para a Inglaterra, por exemplo, no final do ano. Aí você colocaria assim, eu quero aprender inglês até, vamos supor, outubro. Até outubro de 2022. Porque eu estarei viajando para a Inglaterra no dia 4 de dezembro de 2022. Então, até lá, você vai ter tempo de treinar a conversação, a leitura. E a partir disso, gente, vocês vão criar o hábito. Para criar o hábito, eu preciso exercer essa meta todos os dias. Não é só escrever. Eu sempre falo isso com o pessoal lá no Instagram, do Reescrevendo a Sua História. Nós não escrevemos somente as nossas metas. Não é só escrever. A escrita terapêutica, ela precisa me levar à ação. Porque se ela não me leva à ação, se eu não aplico aquilo que eu escrevo, então ela não está funcionando. E é por isso que muitas pessoas não valorizam o planejamento das metas e objetivos de vida. Por quê? Porque só planejam e não dão conta de, a partir de pequenas ações, concretizar isso. Então, entendem também, depois de um tempo, que a própria escrita também não tem valor. Mas por quê? Não escreve da forma correta e não aprende a valorizar e a concretizar as coisas da forma correta. Né? Não tem essa percepção das coisas, de como que as coisas têm que ser, acabam se auto-sabotando. Né? E eu vejo muitas pessoas falando isso. Mas pra que eu vou anotar, que eu vou planejar, fazer planejamento, depois eu não consigo, as coisas não dão certo. Pra que eu tô fazendo isso? Com que objetivo que eu tô fazendo isso?
né? É realmente por isso. Porque para que a gente escreve? Porque a gente precisa materializar. A gente precisa, não é mesmo, Thalita? A gente precisa ver, a gente precisa enxergar, a gente precisa materializar as coisas. Sabe? De pegar ali aquele seu planejamento todos os dias e olhar e entender quais são os motivos que você tem para a rotina que você leva diariamente. E aí é até importante, você me lembrou de algo aqui interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todo final de ano, eu escrevo várias coisas que eu quero. E aí eu sempre deixo numa parte do caderno e escrevo tudo que eu quero para aquele ano, aquele determinado ano. Então já escrevi o que eu quero nesse ano de 2022. Deixo tudo pronto e organizado. Eu deixo escrito. Por quê? Porque se eu não escrevo, em algum momento eu vou esquecer. Mas quando eu mantenho isso escrito em um caderno, eu estou constantemente lembrando de que eu preciso fazer aquilo ali. É claro que, né, Ivani, pode acontecer de que algum tempo depois algumas metas já não façam mais sentido. Talvez, por exemplo, eu planejei, vamos supor, uma viagem para um outro lugar, para uma cidade e tal, no meio do ano. Se tiver acontecendo, né, se tivermos impossibilitados de viajar, como tem acontecido durante esse período da pandemia, já é uma meta que não faz mais sentido. Então, a gente precisa ser flexível também nesse ponto. De tirar aquilo que provavelmente não vamos realizar e de manter aquilo que nós precisamos. Por exemplo, você precisa fazer a academia por uma questão de saúde física, uma questão de recomendação médica. Então, por que não manter essa meta? É claro que você vai precisar de disciplina e constância, mas escreva para lembrar todos os dias de que você precisa colocar em prática. Escreva também os motivos. É pela minha saúde. É porque eu necessito disso. Eu quero envelhecer de uma forma saudável. Tenha muita clareza, mas muita clareza mesmo, sobre o que você está fazendo, sobre o que você vai fazer. Com certeza. Se você tem um negócio, por exemplo, né? Como nós temos, né? No nosso caso, a psicologia clínica. Mas se você tem um negócio, por exemplo, venda de doces, uma loja virtual, qualquer outro serviço, você é profissional de nutrição, você é profissional de psicologia, você é profissional de qualquer que seja o serviço que você ofereça, aí você precisa constantemente mostrar seu trabalho nas redes sociais, você precisa desenvolver um trabalho bacana, você precisa estudar muito, né, Thalita? Como nós estudamos e lemos muito. Você precisa estar com o seu trabalho em dia. Para tudo isso, você precisa ter ali, né? Tudo muito escrito e tudo muito planejado para que você dê conta de concretizar as pequenas coisas diárias para que você possa alcançar, né, uma meta maior, que é o quê? Aí eu quero que no final desse ano eu tenha tal quantidade de clientes, eu quero que meu negócio cresça em tal porcentagem, né? Porque eu quero que em tal ano meu negócio esteja nesse ponto, porque com esse dinheiro eu vou construir tal e tal coisa, eu vou investir em tal coisa para mim, para minha família, então tudo isso, né? Mas tudo planejado, tudo visualizado para que possa, né? Para que possa ser exercido, antes de mais nada. E para que a gente possa concretizar? Então, vamos começar, né? A primeira coisa, né, Ivani, que nós sempre orientamos. Nós sabemos que é importante planejar, que é importante a gente visualizar as coisas, a gente, com a riqueza de detalhes aí que Thalita ensinou para vocês, que eu acredito que vocês tenham anotado. E agora? Por que muitas pessoas planejam tanto e não concretizam nada? Aí nós vamos entrar, né? Vamos voltar um pouquinho aqui na questão da autoestima. Tá rindo do dia pra noite, né, tá? Isso, esse é um dos problemas, mas também tem a questão da autoestima, né, Ivani? Não sentir merecedora do que está conquistando. Exatamente. É um dos maiores autossabotadores que tem. O que é um autossabotador? Quando a gente mesmo coloca a perna na frente pra gente tombar. Exatamente. Quando a perna que tá
a pedra no meio do caminho, que a gente tropeça e cai e capota lá longe? É a nossa própria perna. A pedra foi nós mesmos que colocamos. Quando nós nos sabotamos. Isso. E outra coisa também que é muito importante nesse processo é que muitas vezes a gente acha que nós precisamos ter sempre força de vontade. Nós não teremos força de vontade todos os dias. A gente precisa lembrar disso. Há dias em que eu simplesmente vou acordar e não vou ter vontade nenhuma de fazer aquilo que está proposto no meu planejamento. Mas eu faço por causa da clareza que eu tenho em relação aos meus motivos, que são muito mais fortes do que a minha força de vontade. Porque se depender de força de vontade, eu acho que eu não fazia nada, era nem um dia. Porque, Esse dia eu estava conversando com um cliente, até com um cliente meu no consultório, falando, contando pra ele que esses dias eu tava. Vocês veem que eu ainda tô com uma tossezinha enjoada, que é custosa, viu, de ir embora. E aí, eu tava conversando com ele, até contando pra ele esses dias que eu estive gripada, que eu peguei essa gripe, né, essa nova cepa aí, e ela é terrível. E aí que eu estive gripada e tudo mais, e tendo assim, antes de melhorar completamente, eu já tava realizando atendimento online, porque tem clientes que eu não posso deixar na mão, né? Então eu tirei ali um tempo para me cuidar enquanto as coisas estavam um pouco piores, os sintomas, mas depois que os sintomas, que ficou só a tosse, mas ainda assim ficou a tosse, um cansaço muito grande, muito sonolento, eu tive que entrar com antibiótico. E aí eu falava pro cliente, eu tava contando pro cliente que eu levantava assim, dava 7 horas da manhã, mas eu tinha um sono tomando antialérgico, tomando antialérgico, dá um sono horroroso. Dava um sono, dava uma indisposição tão grande, uma vontade de ficar na cama tremenda, tremenda, sabe? Sono de remédio, de medicação, e tossindo ainda, e aquela coisa ruim, mas aí eu virava um pouquinho pro lado, virava um pouquinho pro outro, falava, Ivani, você tem que levantar, porque você tem um compromisso com essas pessoas. Você precisa levantar, atendê-las, porque elas estão precisando de você, e contando com você, e contando com o seu trabalho. É um trabalho que você vem plantando há muito tempo, um trabalho que você vem lutando para estabilizar há muito tempo, e que você não pode deixar essas pessoas na mão, você precisa atendê-las. Então eu levantava, tomava um banho quentinho, tomava um chazinho, colocava um litro de água aqui do lado para ir tossir, atendendo e parando para dar uma tossidinha, tá muito pior do que eu tô agora. E aí continuava rápido, depois quando dava umas 8, 9 horas o sono já passava, e aí as coisas seguiam, né, dentro da normalidade no decorrer do dia. Mas ali de início, para levantar da cama, né, com muito sono, com muito cansaço, ainda um pouco doente, eu tinha que me lembrar de quem eu sou, me lembrar dos meus propósitos, me lembrar das minhas metas diárias, porque senão eu ia simplesmente desmarcar, virar e dormir. Porque era o que meu corpo estava pedindo, gritando por isso. Então é sobre isso. Né? Você falando, eu me lembrei claramente desse exemplo, né? Do quanto a gente tem que a gente precisa mesmo, né? Saber ali dos nossos propósitos, senão a gente não dá conta. Exatamente. E também lembrar, muitas vezes, da questão da nossa responsabilidade e dos nossos possíveis e nossas limitações na construção e na concretização das metas. Porque, por exemplo, foi aquilo que Ivani já falou, né? Mas eu acho que não custa nada relembrar. Por exemplo, vamos iniciar a leitura de um livro. Então, eu quero ler um livro por mês, por exemplo. Ou pelo menos um livro ao ano, né? Quem nunca leu lendo um já é uma grande vantagem. E aí, imagina só que você quer começar a ler todos os dias, só que você fala assim, eu vou ler todos os dias 2 horas por dia. Você não tem o hábito. Como é que você quer começar já com 2, 3 horas no dia? Começa com 5 minutos. 5 minutos é melhor do que nada. Mas antes 5 minutos, todos os dias, do que 2 horas um dia e depois nunca mais. Exatamente. E nós vamos dividir, né, Ivani, essas metas em pedacinhos menores, né, em objetivos menores,
para que a gente possa alcançar aquilo que a gente está querendo. Quando eu escrevi o Reescrevendo a Sua História com as Cartas Terapêuticas, eu demorei bastante para terminar o livro. Porque eu falei assim, eu vou escrever um capítulo a cada uns 2, 3 dias, 4 dias. Por quê? Eu já tinha escrito livros há muitos anos atrás, só que tinha sido há muito tempo. Então, eu já tinha perdido o hábito da escrita. Eu voltei, né, da escrita de livros, tá? Porque a escrita terapêutica, essa eu sempre pratico. Mas a escrita de livros, eu já não tinha mais o hábito de escrever. Então, eu precisava me organizar para mim fazer todos os dias. Ou pelo menos fazer, né, pelo menos a cada 3 dias. Mas eu consegui terminar. Eu peguei uma constância, eu criei lá, eu coloquei no calendário, eu quero terminar dia tal. Eu lembro que eu coloquei a data e tudo, foi muito bem definido. E aí todos os dias eu fazia a minha parte, porque eu falava assim, na minha cabeça estava assim, dia tal eu tenho que fazer o lançamento, eu tenho esse compromisso de fazer o lançamento, eu preciso terminar. Então eu estabeleci essa meta e fui com ela todos os dias escrevendo e fui com ela fazendo. É muito importante que vocês tenham essa clareza. Ah, mas o meu objetivo é grande demais, meu objetivo é envelhecer de forma saudável. Para isso eu tenho que fazer academia todos os dias. Se você acordar hoje e fizer meia hora, é melhor do que você não ter feito nada. Se você fizer 20 minutos num dia que você não estiver bom, tudo bem, pelo menos você fez. Né? Muito pior se não tivesse feito nada, ainda assim, e ainda viesse com sentimento de culpa. Que é um dos autossabotadores também, viu, gente? Das metas. Se eu sinto culpa, se eu vou lá e começo a elaborar uma meta, começo a fazer um planejamento, eu não sigo ele. Aí depois, no outro dia eu acordo e falo assim, mas ontem eu saltei. Eu estou me sentindo tão culpada por não ter feito ontem, mais tarde eu faço hoje. Aí eu vou deixando, vou procrastinando, depois chega no final do dia eu não fiz de novo, aí já vem o sentimento de culpa de um dia que eu não fiz atrás, mais outro dia. Aí eu falo, depois eu começo isso, deixa essa meta pra lá, não faz sentido não, parou, recomeça de novo. Não tem problema. Não tem problema, pelo menos você faz. Conhecer as nossas dificuldades, lidar conosco, entender. A gente precisa conhecer, por exemplo, quais são os melhores horários para a gente fazer as coisas. Né? Peraí, como que eu me desenvolvo melhor? Será que é durante o período da tarde, à noite? Será que é o período da manhã? Qual que é o horário melhor para mim fazer isso, para mim ler esse livro, para mim ir para academia? Qual é o horário melhor para mim fazer tal e tal coisa? Qual é o horário melhor para mim trabalhar em tal e tal função? Né? Se eu tenho essa disponibilidade de escolha. Então, entender ali as coisas, parar de sabotar nesse sentido, entender quem você é, como que você funciona, para que você possa concretizar as coisas, né? Porque eu tenho que correr todos os dias na avenida 5 horas da manhã. Mas eu nunca levantei 5 horas da manhã. Eu nunca levantei, eu sempre levanto às 8 horas. Como que eu vou correr às 5 horas? Eu vou um dia, no outro dia eu já não levanto e não vou. Então eu vou à tarde, porque à tarde eu tô acordada. Conheça-se, entenda quais são suas facilidades, suas dificuldades. Senão você vai se auto-sabotar bacaninha, gente. E se auto-sabota mesmo. Deixa eu ver aqui. Sou desse jeito, deixando pra depois, Fernanda. Pois é, não é, Nanda? Pois é, deixando sempre as coisas para depois, né? Deixando sempre que as coisas aconteçam aí em outro tempo, em outro momento, a gente se sabota demais. E vamos voltar um pouquinho, tá? Que eu senti vontade de voltar um pouquinho no item quando você falou sobre sentir-se merecedor das coisas. Que eu acho que é um pouquinho complexo e talvez algumas pessoas não entendam bem, né, como que funciona. Então vamos lá. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas como, Ivani, que eu não ia me sentir merecedora de ganhar dinheiro? Como eu não ia sentir me merecedora de ter as coisas boas? Como que eu não ia me sentir merecedora de ter tal e tal coisa? De ter um relacionamento bom, de ter um corpo bacana? Na maioria das vezes, gente, as nossas lealdades familiares, as nossas crenças, não é, Thalita, de vida, nos impedem disso, de se sentir merecedor das coisas. Porque se sentir merecedor não é você querer as coisas,
Não, é você acreditar verdadeiramente que você pode conseguir. E quando essas coisas começarem a acontecer, você percebê-las e valorizá-las principalmente. Principalmente valorizar. Sim, Isso que é se merecedor. E muitos de nós não nos sentimos merecedores de muitas coisas. Então, quando eu tenho um relacionamento bacana, eu vou lá e saboto ele. Então, quando eu começo a ficar com um corpo legal, eu vou lá e não vou mais para academia. Então, quando eu começo a ganhar dinheiro com tal e tal coisa, eu vou lá e deixo de lado, já passo para outra coisa, já não fixo naquilo ali, né? Então, nós temos sim uma capacidade, muitos de nós, né, de não nos sentirmos merecedores da felicidade de um modo geral, né? Das coisas. Então, às vezes eu planejo algo e na hora de concretizar esse algo, eu tenho um sentimento de inferioridade muito grande que me impede de concretizar, que me impede de alcançar, né? Às vezes existem muitas pessoas que até plantam, mas não dão conta de colher, da colheita, do que é melhor, porque não se sentem merecedores, né? Tem gente que não se sente merecedor de descansar, tem gente que não se sente merecedor de usufruir das coisas que conquistou, né? Tem gente que luta contra si mesmo porque não se sente ali merecedor de ter uma vida leve, de ter uma vida tranquila, de, né, de conquistar as coisas, ou porque ninguém da família consegue, né? Ou por diversos motivos. Então é exatamente. algo real que acontece e que a gente cuida na terapia. Isso. E é importante também, né, falando daqui da concretização das metas, Ivani seguindo, né, que Ivani explicou muito bem essa questão do sentir merecedor. Agora nós temos alguns passos na questão da concretização. O primeiro de tudo, que eu sempre falo com vocês, é a questão da paciência e de não se comparar com o outro. Dentro do processo, você tem que respeitar o seu tempo, o seu processo na construção das suas metas, o seu planejamento. Como já disse para vocês, eu, por exemplo, eu leio muito. Eu gosto muito de ler. Eu lia desde a infância. Então não adianta uma pessoa, vamos supor que Ivani, vamos supor, né, Ivani, que você não tivesse o hábito da leitura. Não seria justo que ela colocasse de meta para ela, por exemplo, vou ler todos os dias como Thalita lê. Vou ler igual ela lê, pelo menos 1 hora por dia. Mas se ela não tiver o hábito, como é que ela vai construir isso? Então leio. Vai ficar muito irreal para ela, porque essa meta é uma meta minha. Leio, mas não leio como você lê. Você lê mais do que eu. Leio pra mim. E aí você pensa, como é que eu vou ter a meta dela se a realidade dela é diferente? Eu leio desde a infância. Eu leio assim desde que eu era criança. Então, muitas vezes, na hora de você estabelecer as metas, tente estabelecer uma meta que seja próxima da sua realidade. Mas eu, por exemplo, tenho uma dificuldade. Por exemplo, eu já não tenho muita facilidade. Eu falei, nesses dias eu estou estudando inglês já tem muito tempo. Eu estou com dificuldade ainda no aprendizado do inglês. E é um desafio que eu sinto que eu preciso estudar. Sim, é uma meta sua. É uma meta minha. Então, o que eu faço? Eu leio aos pouquinhos. Eu leio só um pouquinho de página em inglês. Mas eu sei que tem gente que é fera em inglês. Mas eu não me comparo com essas pessoas porque eu estou muito distante ainda da realidade dela. Então, né, eu sei quem eu sou, aonde eu estou, onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Eu tenho paciência comigo durante esse processo. Pode acontecer eu já estou estudando tem muito tempo, eu ainda não alcancei o que eu quero, mas não tem problema. Eu penso assim que de gota em gota, um dia eu chego lá. Né? Eu tinha um professor que falava, de gota em gota, um dia a gente enche o balde. Exatamente. Coisas pequenas, esses dias mesmo a gente falando sobre rotina e tudo mais, um cliente meu deu um exemplo da minha vida, aí um cliente meu falou assim, mas Ivani, por que você não compra comida fora? Vai ajudar no seu tempo, otimizar e tudo mais. Eu falei assim, tem dias que eu compro, esses dias que eu estive doente mesmo, eu comprei comida, porque a prioridade era me alimentar. E se eu não, e a chance de eu fazer comida
da mesma forma, verdura, tudo que eu preciso estando doente seria pequena, gente. Eu não ia fazer da mesma forma. Eu ia fazer qualquer coisa e não ia me alimentar. Eu me conheço. Então tá, o que que eu fiz? Comprei comida esses dias. Mas no geral, eu não compro comida todos os dias porque eu tenho uma meta de aprender cada vez mais coisas novas na cozinha e cozinhar cada vez mais, né? É um objetivo meu como mulher de cada vez mais desenvolver alguns métodos, cozinhar e desenvolver a habilidade mesmo de rotina de cozinha. Então eu não compro, eu faço comida. Por quê? Até seria bem mais, melhor para mim, né? Ali comprar em diversos aspectos, mas não corresponde à minha meta. Eu quero cozinhar, então eu cozinho ali porque é algo que é uma meta minha que vai me desenvolver. Então coisas pequenas, né? Que às vezes a gente vê, não vê tanto valor, mas que tem, estão ali por trás metas. Então a gente precisa, quando a gente pensa em metas, de valorizar as pequenas, essas pequenas que vão nos levar a coisas grandes, a coisas maiores. Uma colega, viu, eu já não gosto de ler, acho que nem lembro quando parei para ler. Então você se conhece, Fernanda? Ela Você já sabe, ela se conhece. Leitura, você já sabe que não é uma habilidade sua, mas o que que é uma habilidade sua? O que que você... Então, se você tiver uma meta sua que precisar de leitura, você sabe que você vai ter que começar aos poucos, porque aquilo não é algo que você tem uma disposição muito grande. Então, adianta, por exemplo, Fernanda, você comprar livros dessa grossura para ler, para atingir algum objetivo seu? Não adianta. Você vai começar, se você precisar para alguma meta, você vai começar de pequenos livros, de pequenas leituras por dia. Por quê? Porque você não tem o hábito de ler. E se você, por exemplo, falar, eu vou ler o mesmo tanto que Thalita, por exemplo, que Ivani, você não vai dar conta e você vai se auto-sabotar. Porque o seu comparativo não vai ser com as suas habilidades, vai ser com outras pessoas. É aí que a gente tem que ficar. E aí nós vamos voltar, né, num processo que eu acho que é super importante na concretização das metas, que é o caminho, da concretização. Porque eu começo, né, estou começando, como Ivani falou, vou muito bem nos 2 primeiros meses, nos primeiros dias. Bateu a desmotivação, me desmotivei total. Agora eu não quero mais saber dessa meta. Chega dessa meta. É igual aquela questão, né, da questão de dietas, muitas coisas aí que a gente faz. E aí, pronto, não quero saber disso mais. Cansei. Calma aí. O que aconteceu com a sua motivação inicial? Porque se você parou, o que você vai fazer a partir de agora? Porque se eu parei, agora está na hora de eu ir lá voltar no meu caderno e descobrir qual era a minha motivação inicial. E aí, pessoal, vamos para uma coisa que eu acho extremamente importante. O que você já ganhou com o processo? Porque muitas vezes, no meio desse caminho, durante 3 meses na academia, alguma vantagem você teve. Não é possível que 3 meses na academia não ajudou em nada. 3 meses na academia provavelmente proporcionou alguma coisa. 3 meses de leitura provavelmente proporcionou algum conhecimento. Você tem que ter tido algum ganho. Nesse caso, você vai valorizar o processo. Você vai manter esse hábito, porque assim, a gente fala que passa 30, às vezes 60 dias. Tem pessoas que largam sim uma coisa que está começando com 60, 90 dias. Por quê? Porque a motivação inicial não é mais a mesma do processo. Então você tem que aprender a valorizar o processo. E como é que a gente mantém esse processo? Fazendo aquilo que a gente chama de reforço positivo. Durante o período, né, Ivani, na análise do comportamento a gente fala, na análise do comportamento, né, que fala reforço positivo. Eu vou me reforçar positivamente pelo que eu já consegui alcançar. Então, por exemplo, durante um mês, eu consegui ler durante 30 dias, todos os dias, pelo menos 5 minutos por dia. Se durante um mês eu conseguir fazer isso, às vezes tem gente que vai se presentear depois de uma semana, tem gente que vai se presentear durante 15 dias, eu me permito me dar algo para mim, né, me presenteando por isso. Pode ser, não precisa ser nada pago, pode ser uma coisa também, tipo, um dia eu vou sair um dia com meus amigos, pode ser eu vou arrumar hoje o cabelo, eu vou pagar a unha, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu me presenteio por isso. Eu invisto no autocuidado.
vou me presentear pelo que eu fiz. Me presenteei por isso, volto de novo e retomo essa meta. Não é eu me presenteei e vou parar agora. Não, eu retomo essa meta de novo e fico de olho no que eu estou ganhando com ela e no meu motivo. Se o meu motivo inicial ele não estiver muito forte, mas eu vou reavaliar e vou refazer. Então, o meu motivo inicial talvez fosse uma viagem. Eu queria viajar para um outro país para me aprofundar no idioma, conhecer um pouco mais dele. Só que aí passou um tempo e eu estou aprendendo o idioma, eu já percebi que eu já não quero mais viajar, já não faz mais sentido essa meta. Então, eu preciso saber por que eu ainda quero aprender. Eu preciso reavaliar os motivos. E reavaliando os motivos, eu vou reconstruí-los, tá? Então, preciso ter isso muito claro. As metas, elas podem ser sim, tá, gente? Refeitas de tempos em tempos. Você não precisa ficar gravada assim, não. Essa meta que eu escrevi, essa meta que eu tenho que seguir ela à risca. Não necessariamente. Se ela perdeu o sentido para você, ela pode sim ser refeita, tá? Com certeza. Né? Reconstruída e tudo mais, replanejada. Então, o importante é a gente ir sabendo lidar conosco, né? Isso. Não levando as coisas ali a grosso modo, de qualquer forma, não, isso de maneira nenhuma. Outro meio bastante importante, né? Outra técnica bastante importante, outro meio bastante importante que a gente usa também é caderno dos sonhos, né, Thalita? Isso. O caderno do sonho, gente, é basicamente um caderno que você pode seguir aquele, né, Ivani, aqueles pilares que a gente falou inicialmente, ou você pode seguir até a roda da vida. Eu acho que vocês conhecem. Presta atenção, precisa aprender. E aí, no caso dos pilares, o Matthew Kelly, ele que cita no livro O Ritmo da Vida, o caderno, ele fala, né, sobre a importância de escrever as nossas metas, os nossos sonhos. E aí vocês vão pensar, onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar. Vai dividir o caderno em 4 pilares. O que vocês querem alcançar? Em relação ao físico, alimentação, novamente, pensando em alimentação, exercício físico, cuidado com o sono, que for referente ao corpo. O emocional, o que eu quero alcançar no meu psicológico? Quero começar uma terapia, quero ter relacionamentos melhores, quero investir no meu casamento, no meu relacionamento. Isso aí, gente, vai entrar dentro do emocional. Do intelectual, eu vou escrever nesse caderno, na outra parte do intelectual, tudo que eu quero aprender, todos os cursos que eu quero concluir, tudo que eu quero, todos os livros que eu quero ler. Então, esse entra dentro do intelectual. E no último, no espiritual, vai estar relacionado com a sua espiritualidade. Ela é muito individualizada. Então, a espiritualidade de algumas pessoas é religião, outras não. Então, o que você quer alcançar em relação ao espiritual? Então, em relação a ele fala no livro silêncio, meditação, contemplação. Então, o que você quer alcançar nesse sentido? E aí você divide o caderno nessas partes e coloca curto, médio e longo prazo. Então, de curto prazo, seriam as metas que eu tenho para daqui a alguns dias, meses e dentro de um ano. Médio prazo, a partir depois de 1 ano a 5 anos. De 5 anos para cima, ou de 5 anos para cima, algumas pessoas consideram de 10 anos para cima, metas de longo prazo. Então, a partir disso, eu preciso ter muita clareza do que eu quero para daqui 5 ou 10 anos, porque são metas mais difíceis de serem elaboradas, porque são sonhos maiores. Então, muitas vezes, a meta sua é conseguir construir uma casa, conseguir ter um carro, conseguir fazer uma viagem para um outro lugar que você nunca conheceu, daqui 5, 6 anos, por exemplo. Então, é muito importante que você comece a escrever sobre isso. Escrever no caderno, como eu falei com vocês lá no início. É sendo muito específico. Escrevi, já está tudo escrito, já está tudo certo. Agora está na hora, na medida em que eu estou concretizando, eu mantenho, concretizo essas metas fazendo pequenas ações no dia a dia. Pequeninas ações no dia a dia. Então, eu quero, por exemplo, comprar uma casa. Vamos supor, Ivani, que essa seja uma meta, daqui 10 anos, por exemplo. Daqui 10 anos você quer ter sua casa própria. Mas isso não impede que desde agora, você já tenha em mente como seria essa casa.
Então, por que, né, não imaginar como seria a sua sala? Imaginar como seria a cozinha? Como seria o seu corredor? Como seria a sua área, sua sala de visita, sua sala de jantar? Então, assim, escreva sobre isso. Não é só colocar assim, ah, mas eu queria isso, assim, ah, não, quero ter uma casa lá, tal. Não, mas calma aí, peraí. Olhe na internet fotos de casa parecida com o que você acha bacana, o que você acha bonito, uma sala que você gostaria que fosse a sua, coisas, tudo como que você quer que seja a sua casa. E coloque lá no caderno para que você veja aquilo e entenda o porquê de todos os dias você está plantando um pouquinho. Aqui o meu. Ah, sim, o meu tá lá dentro. Já mostrei aqui para vocês algumas vezes, né? Aqui, bem colorido, bem cheinho de glitter, com bastante brilho, né? Esse é meu, é individual, diz dos meus sonhos, né? De cada sonho, cada desejo do meu coração que está aqui, materializado, né? Para que eu me lembre todos os dias da importância do meu trabalho diário, de cada atendimento que eu faço, de cada postagem que eu faço, né? De cada live que eu faço, de cada momento, de tudo que eu disponibilizo aqui para vocês e, consequentemente, para mim também. Inclusive, Vânia, a nossa meta esse ano é fazer mais lives. Então, foi algo também que eu escrevi. Inclusive, eu até queria comentar com vocês que o meu diário, porque eu tenho um diário, né, que eu gosto de escrever assim, no diário, eu coloco, inclusive, gente, as pequenas metas, as pequenas ações do dia, que eu consegui indo concluir o meu sentimento em relação a isso. Então, vocês não imaginam a emoção e a satisfação que é toda vez que eu consigo realizar algo que eu quero. Então, isso me dá um ânimo tão grande para me conseguir continuar no outro dia. Porque tem aquele dia que a gente desanima, é óbvio. Né? Nem todos os dias pra gente é bonito, né, Ivani? Você sabe. Né, Ivani sabe que a luta... A nossa luta diária, né, gente? Aqui no Instagram a gente faz um recorte para colocar aqui para vocês. Eu e Ivani, por exemplo, nós não colocamos aqui a nossa vida 24 horas de todas as lutas, não. A gente tem também dificuldade no alcance das nossas metas. Nós temos nossa dificuldade. Tem dia também que bate a preguiça. Né? Tem dia que a gente não quer ser disciplinada. Mas aí eu olho para o motivo que eu tenho. E aquele motivo é muito forte. Aquele motivo que eu tenho ali, ele é muito necessário. Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, eu tô com isso o tempo todo aqui dentro de mim guardado. E é por isso que eu levanto e faço. Não porque eu tenho ânimo todo dia, ou porque a minha força de vontade é incrível, não. Quem dera, né? Eu queria ter essa força de vontade. Não tem nada de incrível aqui, não. São pessoas reais, com motivos muito bem planejados, anotados, desenhados, materializados, e que se apegam a isso diariamente para plantar aquilo que deseja colher. É isso. Exatamente. E é o que Ivani falou. Eu planto hoje com vocês e que eu quero colher amanhã. Exatamente. Super real, super possível que todos vocês façam também e consigam. Nós vamos finalizar, senão a gente não consegue deixar a live salva e passa voando. Muito bom nossa tarde de sábado. Ai, eu amei. Eu gostei demais, gente. É um tema maravilhoso. Não tenham medo de sonhar, não tenham medo de planejar, não tenham medo de transformar os sonhos de vocês em propósitos, em metas, em objetivos, sabe? Bem reais mesmo. Tudo é possível, sim, mas a gente tem que estar disposto, tem que investir, tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter coragem para conquistar as coisas. Do contrário, né, as barreiras são nós mesmos que acabamos colocando. Thalita, muito obrigada novamente por essa parceria incrível. Faremos muitos outros momentos, né, que inclusive já estão planejados. E traremos aqui para vocês, né, nessa parceria maravilhosa de amizade, de psicologia, de trabalho que nós temos. Tá bom, minha querida? Deus te abençoe. Cada vez mais. Deus te abençoe também. Até mais. Tchau. Vamos deixar salvo aqui para vocês. Um abraço, muito obrigada pela participação de todos. Um ótimo final de semana. Também. Obrigada, pessoal.